preciosa comida em Roma, que é a preparação da procissão de Corpus Christi, né, que era em Alvarossa, no Jardim de Alvarossa. Então, um mês antes, a gente recebia de todos os centros assim, as flores, né, que sobravam do altar, né, para despetalar. Então, a recolher as retamas, que eu não sei traduzir em português, como umas florzinhas amarelas. Os jardineiros cortavam as gramas do jardim, né, para ter o tom verde. Fazíamos um mutirão nas tertúlias, né, e aí na foto de notícias você vai ver, assim, eu estou lá no grupo da Dora, né, assim, a gente está despetalando as flores, né, para fazer os enfeites dos caminhos, né, da procissão de Corpus Christi. E o Romano já veio morar em Vila Balestra, já tivemos esse reforço, né, então aí elas mesmas já se ocuparam, né, desse trabalho, né, então é isso aí, a gente vai vendo por notícias que cada vez, né, mais bonito, né, essa procissão, né, mais digna mesmo assim de Nosso Senhor. Vontade de conhecê-lo, né? E convivendo com Dom Álvaro, a gente vê como que essa bondade de Dom Álvaro, essa paz que ele tinha, ele transmitia para as pessoas, né? E teve outra coisa assim que a gente nunca vai acostumar com o padre, porque toda vez que na casa se ouvia a voz, o padre vai ter tertúlia, então é aquela alegria assim, né? Então isso é uma coisa que você vê que a unidade também tá aí. Eu sempre, assim, gostava muito de Dom Álvaro, né, e aquela, não sei, parece que quando o padre veio, aquilo aumentou no meu coração, porque não que eu... Assim, me chamou a atenção do fato de ter chegado em Roma, foi o recebimento da Rosalia e da Dora. De como elas assim, se invocaram, vieram preocupadas se eu estava entendendo o retiro, se eu estava aproveitando, porque era tudo em espanhol, o sacerdote era de outro idioma. Então ela chegava para mim e falava assim, olha, tal lugar tem um livro que é em português. A diretora é a Beatriz, ela também é brasileira, então você pode ir lá, e perguntava se eu estava comendo, se eu estava assim. Então isso me chamou muita atenção, de como ela nos acolhia, pareciam as nossas irmãs maiores. E depois também, quando eu fui trabalhar na portaria com a Rosalia, no 75, ela sempre falava assim, vai você. Então, quando o padre vinha, ou alguma pessoa importante, ela falava, vai lá que eu só estou aqui para ti. Ao mesmo tempo, ela estava pendente dos carinhos, da delicadeza, de como tinha que se atender uma porta. E isso para mim foi muito bom, porque me deixou muito segura no que eu estava fazendo. Gente, vocês não acreditam, eu tive a oportunidade de fazer um curso anual em Roma. Sabe o que é isso? Não, ninguém tem noção. Foi maravilhoso, eu adorei, tudo lá é demais. Mas posso falar o que eu mais gostei? Não sei se eu posso falar o que eu mais gostei, mas o que mais assim, me marcou foi a vida de família em Roma. Então, eu estive em Roma 5 anos e para mim foi uma experiência incrível. Assim, estar com o padre, né, é uma coisa assim que a gente não tem palavras para dizer, porque o padre, quando ele passa para as tertúlias, né, que ele, né, vai visitar a gente assim, o padre sempre, né, tira a gente para cima. Esse impulso que o padre deu enquanto esteve com a gente, porque a gente sente assim um clima, né, no trabalho, na vida em família, né, que o padre deu aquele impulso tirando a gente para cima. E quando o padre viaja assim, também a gente sente esse clima que a gente está viajando com o padre, né, porque o padre impulsa a gente a oferecer o trabalho, a pensar naquele país, nos labores apostólicos, né? E como assim, às vezes... Tive essa sorte grande de morar em Roma há 16 anos, muito ao lado do padre, e também eu diria que ao lado do nosso padre, porque eu me sentia também muito perto, né, de nosso padre. Se enriquece muito culturalmente, né? Como, né? Como que a gente, conhecendo também outras culturas, né, te leva um pouco... Abrir a tua cabeça, abrir o coração e também aprovar, palpar muito de perto essa universalidade da obra, né? Me impressionava muito porque
eu cheguei, tive essa sorte de chegar num centro e morar com pessoas quase dos 5 continentes, né? Eu dizia, meu Deus, são pessoas que falam línguas diferentes, têm costumes diferentes e vivemos o mesmo espírito. E também tive a sorte de fazer um aniversário redondo aí em Roma. E foi bonito como o padre estava muito perto de mim, né? Eu sentia muito. Né? Então eu contei para ele, né, que é costume onde eu nasci, quando as meninas, as moças cumprem 15 anos, o primeiro pedaço de bolo é para o pai. E eu, quando eu cumpri 15 anos, eu não tinha o meu pai porque ele estava no céu. 15 anos, são 40. Mas o primeiro pedaço de bolo, quando eu cortei o bolo, eu pensei no padre. O padre gostou muito e reflete muito o que é o padre na obra, né? O que é a paternidade do padre para nós. No ano 1967, fui a primeira numerária auxiliar que fui para Roma. E lá tive a oportunidade de estar com o nosso padre. E nosso padre me impressionou muito ao ver ele pela primeira vez. Que era assim uma santidade impressionante e um carinho, o amor que ele tinha por nós, pelas numerárias auxiliares. E tive a oportunidade de estar com Dora em Albarossa. E ela nos ensinava muitas coisas e disto, uma das coisas que mais me impressionou, de como ela arrumava as coisas dos quartos de limpeza e que tivesse sempre ordenado. E também de como a gente teria que aprender a passar a roupa, que não era, a gente não tinha as máquinas ainda e tudo era passar na mão, e me impressionava muito de como ela fazia que nós cuidássemos das coisas pequenas. Eu fui para Roma em 1997, eu fiquei lá até 2009, morei sempre na mesma casa, Altana, e onde eu morava tinha 2 auxiliares que levavam muito tempo em Roma, era mais de idade também. E uma coisa que sempre me ficou gravada é que a gente ia ter tertúlia com o padre, era festa. Só que normalmente quando era festa o padre avisava que a gente ia ter tertúlia um dia anterior. Só que nesse dia era festa e ele estava tendo o sino dos bispos. Então a gente não sabia que íamos ter tertúlia. Só que no dia a gente estava na limpeza, então veio a diretora avisando que a gente tinha tertúlia com o padre às 10 horas, 10h30, e era tipo 9 horas. E o que me chamou muito a atenção, que ficou gravado para sempre, foi as posturas dessas 2 auxiliares, que elas disseram, deixa tudo aí, vamos guardar e vamos para a tertúlia do padre. Em 1992, eu fui na beatificação e fiquei muito entusiasmada também com o Dom Álvaro, porque ele, junto com o nosso padre, parecia que ele não falava nada, só olhava o que o nosso padre fazia. E eu tive a sorte de ver ele 2 vezes. Conheci São José Maria, em São Paulo, na Casa Nova, que estava assim, parecia muito bem disposto, contente, e tudo rápido. E depois de ir na beatificação, então aquilo impressionou muito ver o nosso padre ali, sabendo que não tínhamos nosso padre. Mas Dom Álvaro e o padre nos davam atenção e fazia que a gente ficasse contente, muito contente de estar ali junto do padre. Em 1974, tive a oportunidade de conhecer o fundador da obra, o nosso padre. E fiz uma pergunta no NB, foi o que mais me impressionou do nosso fundador. Depois, eu tive a sorte também de ser escolhida para ir para a beatificação. Das poucas auxiliares que foram, o Dr. Xavier me escolheu. Eu estava na Aroeira. Eu me lembro muito bem que no domingo anterior, antes de eu saber que eu ia para Roma, eu fui na casa da minha mãe e pedi para eles, rezam para a beatificação do nosso padre. Eu falei assim, quem sabe eu tenho a sorte de poder ir, né? Terça-feira à noite me chamaram
dizendo que o Dr. Xavier tinha mandado me dizer que eu ia para a beatificação. Então, logo liguei para minha mãe, né, para falar para eles, e aí eles quiseram ir na Aroeira, né, eu morava na Aroeira. Aí eles foram para saber, né, como que ia ser e tudo. Eles ficaram muito felizes, né. Eu tive a sorte de estar na Praça de São Pedro, para mim foi um privilégio, né, e mais sorte ainda que uma das auxiliares brasileiras que estava lá deu o lugar dela para mim, né. Como ela já morava lá, então eu ia ficar no número 8, então eu fiquei no 3, foi muito perto, né, do Papa e tudo, né. Assim, também me impressionou muito a Dom Álvaro, né, porque na missa lá em São Eugênio, eu tive a sorte de ficar muito atrás de Dom Álvaro. Eu me lembro que eu, assim, fiquei, assim, pegando assim na franjinha, assim, dos paramentos dele, né. E foi muita sorte mesmo, né. Eu agradeço muito a isso também, né, porque depois também eu tive muita sorte de ir para a beatificação de Dom Álvaro também, que foi muito bom também, e os familiares ficaram muito contentes também e quiseram, assim, depois ajudar um pouco também, né, rezaram muito por isso. Em 2012, eu fiz um curso anual em Roma, em Casale d'Ocri. A casa é maravilhosa, mas entre todas as coisas, o que mais me impressionou é que em todos os lugares onde a gente ia em Roma, passava nos centros, a gente se sentia em casa, porque tinha um lugar reservado para acolher o pessoal do curso anual, tinha sempre uma sobremesa, um bombom, um cafezinho, e a gente sentia que estava na nossa casa. Depois, outra coisa, que o padre se preocupa por cada uma de nós. Concretamente, uma que estava no curso, precisou ir ao dentista, e o padre perguntou como que está a Manu, né? O dente dela está melhor e tudo. Então, o padre acompanhava cada uma de nós. No dia que chegamos atrasada para a missa, o padre soube que a gente não conseguiu chegar. Antes mesmo de celebrar a missa, ele já sabia que a gente não ia chegar para assistir a missa que ele ia celebrar. Então, é assim como o padre acompanha cada minuto da gente no curso. E também outra coisa que impressiona muito é que as nossas casas são muito bem cuidadas. Então, a gente vê o espírito da obra assim plasmado em cada detalhe das casas que a gente passou. Então, o que eu mais gostei de Roma, que eu fiquei muito feliz de conhecer a administração lá. Tipo, eu descobri a administração mesmo. E foi uma coisa impressionante, porque eu me senti em casa estando com 130 mulheres, né, na mesma casa. E a gente sentia que a gente cuidava da nossa casa, que cada dia era um cuidado especial. E depois eu conheci a administração, né, depois que eu terminei o colégio romano, fui para Vila Delerosa e morei lá 1 ano. E quando eu voltei, eu percebi que no Brasil é a mesma coisa, que a gente continua sendo da administração, continua cuidando da nossa família. E isso foi o mais especial, o mais importante lá para mim em Roma. Faz muitos anos que o Brasil prepara trabalhos para o encontro romano e sempre são apresentados, mas em 2016 foi o único ano que foi uma numerária auxiliar com algumas de São Rafael para representar o Brasil. E graças a Deus, né, daqui por diante vão ser muitas que vão poder participar, que é uma experiência muito boa, né, em que aprendemos muito e estando em Roma, né, com pessoas de todo mundo no coração, né, que é da igreja e da obra.